E aí pessoal, Professor Michel aqui, começando mais uma videoaula. Dessa vez, aula de correção da atividade de História que vocês fizeram durante a semana passada, da página 78 até a página 83. Vou ler aqui alguns textos aqui para auxiliar vocês, para a gente relembrar sobre os assuntos que a gente está estudando com relação à formação do Brasil e, é claro, a gente vai responder as questõezinhas. Então, preparem aí os seus materiais para que a gente possa acompanhar a resolução das questões. Vamos lá? Então aqui, ó, com relação à formação do nosso país. A gente sabe que o nosso país é formado por diversos povos, das mais diferentes etnias, das mais diferentes culturas, não é isso? Mas existem alguns povos ali que têm um papel mais fundamental, mais importante na nossa cultura, na nossa criação do nosso país. São eles aí, os povos indígenas, os povos nativos aqui, tá certo? Não confunda índio com indígena, tá? Índio é um termo meio pejorativo. Indígena se refere, no caso, à população, certo? Nativa aqui do nosso continente, da nossa região, tá certo? Do nosso país, do nosso continente. Então vamos ver aqui um pouquinho sobre a história indígena, sobre como foi a chegada aí, o contato com os europeus, que também fazem parte dessa formação do nosso país. E é claro também, depois, na próxima semana, a gente vai trabalhar com os povos africanos, tá bom? Então vamos lá. Os povos indígenas. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, encontraram os povos em um território muito diferente do europeu. O desenvolvimento e o estranhamento os levaram a criar ideias sobre o recém-alcançado continente. Os relatos enviados a Portugal, os viajantes descreviam as paisagens do Brasil como exóticas, com frutos e vegetais desconhecidos, florestas densas e cheias de animais perigosos. Por causa da riqueza natural e do calor, o Brasil era descrito como um paraíso terrestre. Os indígenas tinham hábitos diferentes daqueles que os europeus, como não usar vestimentas, possuir outro sistema de crença e viver da caça, da pesca e da agricultura de subsistência. O estranhamento fez com que os portugueses considerassem os indígenas ora como bondosos, ora como selvagens. Essa representação dos nativos, feita pelos europeus, era formulada com base no mundo que eles conheciam. Muitos artistas nunca estiveram no Brasil, ouviram um indígena. Por isso, retratavam os costumes indígenas com base em seus valores e crenças. Os relatos dos viajantes portugueses foram usados por muitos artistas para produzir obras e cartas marítimas que circulavam por muitos anos na Europa e reproduziam uma visão, muitas vezes fantasiosa, do Brasil e dos indígenas. É o chamado aí a visão eurocêntrica, certo? Que é ter ali a Europa como centro do mundo. E tudo que fosse de fora era estranho, era errado, era monstruoso, era fantasioso, tá certo? Então é importante que você, ao conhecer a história, você não busque só conhecer um lado da história, mas todos os fatores ali, certo? Todas as pessoas envolvidas com relação à história, para você não ficar preso a uma mentalidade retraída, uma mentalidade ali que está fadada ao fracasso, tá certo? A história é sempre repleta de vários lados e várias posições, várias opiniões diferentes. Então é importante que você faça a pesquisa sempre visando aí conhecer o outro, conhecer o lado do outro, a opinião do outro, tá bom? Mesmo que você não concorde. Então vamos ver aqui as questõezinhas agora da página 79. Vamos lá? Primeira questão: por que os europeus retratavam os indígenas de forma fantasiosa? Resposta: porque eles tinham como referência a Europa e seus costumes para representar os demais. Então, na visão de alguém que observa as coisas a partir do que ela conhece, a partir do que ela gosta, qualquer pessoa que seja diferente, ela vai tratar ali como uma anomalia, uma coisa que não deveria estar ali, certo? Isso é uma visão, além de ser egoísta, tá certo? É uma visão ali justamente retrógrada, tá certo? Muitos dos europeus nem sequer chegaram a vir aqui no Brasil. Eles conheciam o Brasil, conheciam os indígenas apenas pela questão ali de relatos, de contos que eram contados ali pelos marinheiros, tá certo? E nisso acabou se perpetuando esse preconceito, tá certo? Com relação aos povos que aqui já viviam. Vamos ver. Segunda questão. Observe o mapa feito em 1519 para responder às questões. Esse mapa daqui, ó, certo? Que vocês estão vendo aqui, ó. E aí pergunta o seguinte: que momento o mapa está retratando? Essa imagem é uma representação real do Brasil ou imaginada pelos portugueses? Justifique. Vamos lá. Esse momento aqui seria provavelmente o momento de chegada dos portugueses ao Brasil ali
em 1509, tá certo? Só que, no entanto, essa não é uma representação fiel do nosso país, da nossa região, tá? Aqui eles só mostram um pequeno trecho do Brasil, que é o que eles achavam que nosso país era, na verdade. Eles pensavam que aqui era uma ilha e que não existia mais nada além disso, tá certo? Outro fator aqui é justamente a questão da forma como eles retratavam ali, ó, a questão dos animais, dos próprios indígenas que aqui viviam, questão ali das vestimentas, certo? Ou seja, esse aí é um retrato fantasioso com relação a nosso país. Beleza? Letra B, então, agora. Faça uma descrição detalhada de como o Brasil e a população nativa são representados no mapa. Vamos lá. O Brasil é representado por florestas com diversos tipos de animais e os indígenas são representados realizando ali várias atividades, como extração do pau-brasil, certo? Que, na verdade, o pau-brasil só começou a ser extraído porque os europeus queriam aquela matéria, queriam aquele material ali para conseguir a tinta, o corante vermelho, que era muito caro, muito requisitado na Europa, certo? E aí eles forçaram ali muitos povos indígenas a trabalhar como escravos mesmo. Os primeiros escravizados, as primeiras pessoas escravizadas no Brasil foram os indígenas, certo? Só que como eles resistiram, muitos acabaram sendo dizimados, acabaram sendo mortos devido a essa, vamos dizer assim, essa contradição, essa diferença de interesse, porque os indígenas eles tinham o costume de preservar, tirar da natureza apenas o que fosse utilizar. Já os europeus eles tinham o costume ali justamente de tirar o máximo possível para conseguir o máximo possível de lucro, ok? Então vamos seguindo. Agora um outro textozinho aqui, ó, com relação à questão do encontro dos tupis com os portugueses. Vamos ver e depois a gente vai para a correção, beleza? Vamos lá. O encontro entre os tupis e os portugueses. Em 1500, o território da Bahia era ocupado pelos tupis, um povo indígena aqui. Eles não se chamavam índios. Esse nome foi dado pelos portugueses por acreditarem terem chegado às Índias. Os tupis viviam no litoral brasileiro, em aldeias com cerca de 300 a 2.000 habitantes. Além de caçar e pescar, cultivavam mandioca, milho, batata doce, algodão, abacaxi, guaraná e pimenta. O trabalho era dividido entre homens e mulheres e visava a subsistência, ou seja, plantar ali, colher apenas o necessário para viver. Eles se banhavam várias vezes ao dia, pintavam seus corpos com tintas extraídas de frutas, como o urucum e o genipapo, e usavam colares, brincos e pulseiras feitas de semente e penas de aves. Além dos tupis, outros povos como os guaranis, os botocudo, os caigá e os tupinambá viviam no litoral brasileiro. Quando os portugueses chegaram, houve um estranhamento entre os dois povos. Como não conheciam o território, os portugueses tiveram de se adaptar aos costumes tupis. Eles fizeram alianças em busca de segurança, alimentação e facilidades para extrair o pau-brasil. O pau-brasil era derrubado pelos índios e trocado por tecidos, facas e outros objetos, mas eles se recusavam a cortar grandes quantidades da árvore, pois não entendiam a necessidade de lucrar pelos europeus, dos europeus lucrarem. Isso gerou um conflito e os portugueses começaram a aprisionar os indígenas e explorar a sua mão de obra. Eles intensificaram a colonização e começaram a impor o seu modo de vida aos indígenas. Ou seja, além deles explorarem, certo? Eles forçaram aí muito da cultura europeia para esses povos nativos que aqui habitavam no litoral brasileiro, certo? Fazendo aí tanto questão de que eles perdessem muito da sua cultura, que era uma cultura transformada ali oralmente, tá certo? Quanto justamente a questão ali da sua fé, que era muitas vezes renegada, certo? Vista ali como se fosse, sei lá, um pensamento infantil, certo? A natureza com Deus. Então vamos lá. Com relação aqui a essa questão, tá certo? Do pau-brasil, da questão aí das extrações, os indígenas acabaram muitas vezes tendo esse prejuízo, certo? Na cultura, na própria religião, devido a esse desejo, essa ganância dos europeus em conseguir cada vez mais materiais, cada vez mais riqueza extraída aqui da nossa terra. Vamos agora para as questõezinhas aqui da página 81 para a gente responder. Vamos lá? Terceira questão. Como eram os hábitos dos tupis? Resposta. Eles praticavam ali, ó, agricultura de subsistência, que é a agricultura voltada apenas para a necessidade.
Viviam ali da caça, da pesca e do cultivo de frutos e vegetais. Viviam em aldeias e dormiam em redes de esteiras. Quarto, explique por que os portugueses precisavam se adaptar aos costumes indígenas. A resposta aqui seria o seguinte, ó. Como eles não conheciam lá o território onde eles estavam, onde eles tinham aportado, certo? Eles precisavam se adaptar a esse ambiente e aí também conseguir a segurança para se proteger dos animais que eles desconheciam, conseguir ali alimento facilmente e, é claro, também realizar essas trocas, essa exploração do pau-brasil. Tá certo? Ok. Então, vamos passar agora para as próximas páginas aqui para encerrar a nossa correção. Temos ainda um textozinho, outro texto, na verdade, falando um pouquinho mais sobre o território indígena. Vamos ler ele e depois a gente vai para a nossa última correção. Beleza? Vamos lá. O território indígena. Em 1500, a população indígena era cerca de 4 milhões de pessoas. Anote isso aí para você não esquecer. Ó. 4 milhões de pessoas já viviam aqui antes do descobrimento, certo? Que não era um descobrimento aí, do nosso país. Organizados em mais de 1000 grupos étnicos, ou seja, grupos culturais diferentes, que ocupavam todo o território brasileiro. Com a colonização, as terras indígenas e a quantidade de povos ativos diminuíram muito. Os indígenas eram vistos pelos colonizadores como um obstáculo à ocupação das terras, pois existiram ao processo de colonização, criando estratégias, alianças e até guerras para se defender do seu território. A partir de 1530, as terras indígenas do litoral brasileiro foram sendo ocupadas pelos portugueses, com o objetivo de extrair pau-brasil e instalar feitorias e engenhos de cana-de-açúcar. Em 1600 e 1700, com a descoberta de minas de ouro, começou a exploração de terras indígenas na região onde, hoje, estão localizados os estados de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. As terras indígenas foram ocupadas por pequenas vilas comerciais e aldeamentos jesuítas. Com a ocupação do seu território, muitos indígenas fugiram para o interior das matas para evitar o aprisionamento e outros passaram a viver nos aldeamentos. Em 1750, os portugueses começaram a ocupação dos chamados sertões do Brasil, sobretudo na região amazônica. Em 1900, o cultivo do café nas regiões sul e sudeste e a construção da ferrovia desalojaram muito mais indígenas de suas terras. O processo de colonização levou à extinção de centenas de grupos indígenas e reduziu muito as áreas de ocupação por eles. Em 1823, o número de indígenas no Brasil não chegava a 1 milhão. Hoje, esse número é de 817.900 indivíduos distribuídos em 305 etnias. Então, de 4 milhões que existiam aqui no Brasil, aproximadamente, né, pode ser até mais do que isso, hoje em dia não chega nem a 1 milhão de povos indígenas, certo? De indivíduos indígenas ali, que estão aí no nosso território, no nosso Brasil. Infelizmente, muitos morreram devido à questão de doenças trazidas aí pelos europeus, pela falta de higiene que vinha ali nas embarcações, pela própria questão ali de conflitos armados, certo? Da própria exploração, da escravização dos povos indígenas, certo? Isso colaborou muito para a queda desse número, dessa população, tá certo? E, é claro, infelizmente, ainda hoje nós vemos muitos desses povos sendo atacados por diversos grupos, questão da agricultura, questão aí de outros povos, de outros grupos, que acabam aí gerando ainda mais conflitos, ainda mais problemas para essas culturas. Vamos ver aqui agora as questõezinhas para a gente responder e finalizar a nossa videoaula. Vamos lá? Sexta questão. Por que os indígenas eram vistos pelos colonizadores como um obstáculo? A resposta ali seria porque os colonizadores queriam ocupar a terra e os indígenas resistiam, defendiam os seus territórios. Ok? Sétima questão. Observe a imagem para responder às questões. Nós temos aí a imagem mostrando justamente a exploração do pau-brasil, certo? Como era feita ali a exploração do pau-brasil. E, é claro, também o desmatamento da floresta. Letra A, que ele pede o seguinte, descreva a imagem e o que ela está representando. Basicamente, é a derrubada ali das aves brasileiras com a mão de obra africana escravizada, certo? Depois ali dos povos indígenas passarem um tempo sendo escravizados, viu-se que não era possível manter muito esse processo escravatório com os indígenas, porque eles resistiam, então eles tentaram trazer ali os povos africanos à força. Lembrar, é importante aí você saber
Os povos africanos vieram aqui para o Brasil à força, não foi por vontade própria, não foi contrato, eles foram forçados a vir aqui para trabalhar, longe das suas famílias, longe do seu povo, da sua terra, da sua cultura, tá certo? E é claro aí, eles fizeram esse processo de continuar o desmatamento, tá? Letra B. Explique como essa atividade colaborou para diminuir o número de terras indígenas. A resposta seria o seguinte, ó. A abertura das matas para a exploração do pau-brasil e de minas de ouro para a criação de rotas comerciais obrigava os indígenas a migrar para outras regiões, retirando-se dos seus territórios. Ou seja, eles tinham que se afastar cada vez mais, se isolar cada vez mais, para poder sobreviver, para poder ali manter a sua cultura, manter o seu povo protegido da ganância, tá certo? Então, turminha, esse aqui foi um videozinho rápido de correção, espero que vocês tenham gostado. Se você está vendo aqui esse vídeo pelo canal do YouTube, não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho ali para receber notificações, de clicar no gostei, se possível, para eu saber que você está gostando do vídeo, de comentar aqui embaixo, ó, deixar ali os comentários para eu saber como eu posso melhorar os vídeos, os próximos vídeos, e claro, se possível, compartilhe com o seu coleguinha. Um abraço e até a próxima aula. Tchau!